Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre as posturas que o síndico deve adotar para ter uma gestão de sucesso. Tem muita coisa acontecendo no condomínio. Qual é a postura em cada uma dessas coisas? A gente trouxe duas convidadas especiais, uma aqui de São Paulo, a outra veio de longe, já apresento para vocês. Esse programa hoje vai ser especial. Vem comigo. As nossas convidadas de hoje são Luciana Lima, diretamente, eu fiz uma suspense aqui na entrada, de Fortaleza, CEO da maior administradora da região, seja advogada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muitíssimo obrigada, Ricardo, é um prazer imensurável estar aqui com você. E uma síndica de muito sucesso aqui no estado de São Paulo, já com uma atuação bem sólida, Jaqueline Meirelles. Jaqueline, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A gente, quando está à frente de um condomínio, se depara com diversas situações. E o síndico tem que adotar algumas posturas adequadas para ter sucesso ou ter mais chance de sucesso na gestão. O que você coloca aqui como um princípio básico para a gente começar o nosso bate-papo? A gente costuma tratar os Cs dos condomínios como algo ruim. Geralmente a gente correlaciona a cachorro, a cano, coisas que dão problemas. Mas ao síndico atual, eu falo que ele tem que usar os Cs de maneiras positivas. Então a primeira postura, que é essencial, é conhecimento. Hoje você não pode mais ser síndico apenas pelo feeling, apenas pelo sentimento. É uma carreira, é uma profissão que precisa sim ser investido. E aí a gente tem, inclusive, aqui vocês são excelentes na produção de conteúdo para ajudar o síndico em busca desse conhecimento e dessa profissionalização. Então, o primeiro C aí que eu abordo é o C do conhecimento. Não tem como ser síndico sem investir na sua própria carreira. Vou trazer para a Jaqueline. Jaqueline, você é uma síndica que acompanhou a evolução do mercado, está acompanhando a evolução do mercado. E até um tempo atrás, a maioria dos síndicos eram aquele que tinha tempo, né? Então, aquele senhor, aquela senhora, geralmente mais velhos, porque estavam aposentados, eram que tinha tempo. A gente teve uma transformação ao longo teve pessoas, a introdução de pessoas que eram autônomas, mas já eram mais capacitadas em nível de gestão. E aí hoje, a gente pode afirmar que o síndico, a função de síndico não é mais para amador? Sim, claro. Eu acho que um bom curso profissionalizante, da forma que eu busquei, né, isso é essencial à base de conhecimento. Hoje, um bom síndico ele tem que saber de leis, né, ele não pode abrir exceções em condomínio, não participar de grupo de WhatsApp, né, ele tem que saber, vamos dizer hoje, fazer uma mediação, né, até os termos jurídicos para você poder usar, como conversar com o morador. E o síndico hoje, a única coisa que ele não tem é tempo. Mudou totalmente, né? A gente acaba não tendo tempo, trabalha de sábado, domingo, de dia, de noite, né? Então é uma coisa que a gente percebe, né? É até engraçado que muitas vezes a gente conversa com os outros colegas, a gente acaba todo mundo ali trocando uma ideia e a gente fala que a gente, no prédio que a gente mora, a gente começa a não ser crítico mais. A gente passa e não acha mais defeito. Porque parece que quando a gente faz alguma crítica, parece que todos os condomínios que a gente tem resolvem fazer crítica para a gente, né? Então mudou esse perfil. Quando você falou de não abrir exceção, né? E também você falou de não participar de grupos de WhatsApp. Exato. Eu acho que, de certa forma, você está dizendo que tentar não se envolver emocionalmente, né, com um condomínio, ser mais racional, não é tirando a emoção, óbvio que nós somos pessoas que nos envolvemos de certa forma, mas tratar de maneira muito mais racional e fugir daquelas intrigazinhas que acontecem muitas vezes, principalmente em grupos de WhatsApp, né? A gente tem que ser frio em relação às críticas, né? Inclusive aos elogios, porque esses muitas vezes vêm, né? Você se envaidece com aquilo e acha que tá bom. Então, você se acomodar
hoje em dia dentro do condomínio, achando que tudo que você está fazendo tá ótimo, é a pior coisa que um síndico pode acreditar. Porque aí você não dá um passo para frente, é como ela falou. Você não busca um conhecimento a mais, um aprendizado a mais. E eu acho que da época que eu vim para agora, eu tenho que agradecer muito ao pessoal da manutenção, aos porteiros, porque no início são eles que ensinam a gente a trabalhar. Se você não aprende, tem a humildade de aprender ali o básico com eles, você não vai ser bom lá na frente. Luciana, ela falou uma coisa interessante, pegando o gancho aqui, e até ontem eu dei uma aula aqui no estúdio e falei exatamente sobre isso, sobre a questão da humildade, né? E principalmente síndicos que já estão em patamar, assim, com 10, 15, já estão num nível de sucesso. Sim. Muitas vezes esses síndicos param no tempo e acham que sabem mais do que todo mundo, né? Acham que sabem mais do que o advogado, sabem mais do que o engenheiro, e isso é um dificultador para a gestão, porque o condômino, ele também tem conhecimento de algumas particularidades, e principalmente acho que o síndico que faz uma boa gestão, para ter um sucesso, ele precisa ser prestado assessoria por pessoas muito capacitadas, Sim. né? E não achar que sabe tudo. Com certeza. Primeiro, o condomínio hoje, o universo condominial, ele é um dos mais dinâmicos. A cada instante surge uma novidade, surge uma necessidade de atualização. Então, se você era um bom síndico há 2 anos atrás, principalmente nesse período pré-pandemia, me desculpe, hoje você ainda vai ter muito que se capacitar e se atualizar. Então, a humildade de reconhecer que você é um profissional em formação constante, ela é necessária. Não adianta você parar no tempo, se basear nos seus anos de experiência, na sua quantidade de condomínios, porque isso por si só ele não é suficiente. Ele pode ser um grande diferencial, mas ele não é suficiente. A gente vê aí, por exemplo, ao longo desse ano, a atualização no e-social e o quanto foi preciso investir. A partir do próximo ano vão vir as multas. E a gente tem síndico ainda dormindo para esse aspecto. Então, imagina a assessoria contábil que ele vai necessitar, assessoria jurídica, uma boa administradora dando as informações necessárias, e aí fica essa recomendação. A gente teve recentemente, você falou de e-social. Sim. A gente teve a implantação da parte de segurança e saúde do trabalho a partir de janeiro desse ano de 2022 e vai ter a cobrança de multa a partir de janeiro de 2023. E muitas vezes você vai atrás do síndico e fala sobre LTCAT, que hoje é uma realidade perto das normas, Sim. embora seja do Ministério da Previdência, mas esse conhecimento amplo e ser bem assessorado por uma administradora, por um escritório de advocacia, acho que é essencial para a gestão. Trazendo de volta aqui para a Jaqueline, eu acho que isso você falou, né, Jaqueline, dos funcionários. Eu acho que tem, para completar aí esse quadro, são bons funcionários e bons prestadores de serviços, bons parceiros, né? Como administrador, advogados, contabilidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O síndico hoje ele tem que ter uma boa assessoria, né? Porque às vezes a gente entra num condomínio, tem uma administradora que você fala, até na assembleia mesmo, a pessoa vai dando informações erradas aos moradores. Então, fica difícil para você trabalhar com a administradora hoje que não está atualizada, né? Então, a gente com essa questão aí do e-social, tem algumas administradoras que não estão fazendo a parte da documentação e não vão entregar. Sim. Não é obrigação. Não vejo que não seja uma obrigação da administradora. Eu acho que se hoje mudou a situação, ela coloca um valor e o condomínio paga. Se não está dentro da prestação de serviço. Mas o síndico tem que ficar atento a essa cobrança, né? Porque a gente vê, às vezes tem muito condomínio e as pessoas não acompanham o dia a dia, né? Hoje as administradoras, as boas, elas têm o dia a dia que você consegue olhar o real, né? Que é entrada e saída, todas as notas pagas, e eu vejo que as pessoas não olham isso. Acompanhar pelo site, né? Tem que acompanhar direitinho. Isso. E a administradora boa, ela está sempre te colocando. Eu já vi, né, por exemplo, algumas coisas que acontecem e a administradora manda um e-mail com o conselho copiado falando, olha,
tal coisa, tal movimentação. Senhor síndico, isso realmente procede? Uma boa administradora, ela não trabalha só para o síndico, ela é questionadora e coloca o conselho à parte para que futuramente não se tenha um problema. Aliás, a administradora, se tem um síndico corrupto, a administradora normalmente é a primeira a conseguir identificar, né? Exato. E aí levar esse alerta ao corpo diretivo. E você falou, a administradora realmente não atende só o síndico. A administradora é um prestador de serviço do condomínio, que o síndico é o representante, mas que todos os condôminos fazem parte dessa contratação e são seus clientes, né? Exato. Houve um diferencial de mercado, também como ela falou. Hoje o conselho ele é muito atuante, né? Então, o síndico hoje, para trabalhar, né, nos condomínios, principalmente os maiores, ele trabalha junto com o conselho. As aprovações já são diretas. Você manda e-mails falando tal coisa vai ser feita, né? Nós vamos fazer tal compra, todos de acordo. Eles já dão uma devolutiva com o administrador em cópia. Exato. Porque é importante até para a gente se resguardar. Principalmente, eu vou trazer isso para a Luciana, principalmente no caso de síndicos profissionais. Deixa eu apenas fazer uma pergunta. Está gostando do programa? Já deixou seu like? Já compartilhou? Já está seguindo o nosso canal? Estamos também nas principais plataformas. Estamos lá no Spotify. Temos um conteúdo especial só para quem está no Spotify. Então, você que está assistindo no YouTube, depois clica para assistir. Queria aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores. Síndico Legal, que é um portal sobre leis e legislação condominial. Repinte, especialista em restauração predial. Síndico 5 Estrelas, a certificação que é a principal diferencial do segmento condominial brasileiro, e Gabor RH, o principal curso de síndico profissional do Brasil. Já fazendo aqui as propagandas, fazendo direcionamento. Luciana, a gente tem uma diferença na minha visão quando o síndico é morador ou quando o síndico é profissional. A tendência é que o corpo diretivo se envolva mais na gestão nos condomínios onde tem um síndico profissional. Queria saber a sua experiência e visão sobre isso. Sim, de fato, é uma tendência, inclusive, é bacana porque aqui a gente está trocando experiência entre Sul, Sudeste, Nordeste, mas essa é uma tendência realmente a nível nacional, a profissionalização da função de síndico. Primeiro que você parou de ver o condomínio como um ente qualquer, ele tem uma relevância, ele tem um fluxo de caixa muitas vezes gigantesco, alguns condomínios chegam a se equiparar a um pequeno município, então isso precisa ser tratado de maneira profissional. E esse papel ele não compete apenas ao síndico, o conselho acima de tudo. Não é à toa que a maior parte das convenções exige que seja composto por proprietários, porque são pessoas que têm que ter um olhar atento e zeloso para o seu patrimônio. A gente precisa ter consciência que 80% da população que mora em condomínios, aquele é o maior patrimônio, é o patrimônio da vida dela. Às vezes o único. Às vezes o único, talvez ela nunca vá construir nenhum outro patrimônio equiparável. E aquilo ali não foi feito para durar 10 anos. Ninguém compra um apartamento, se eu não gostar eu vou embora. As pessoas constroem realmente compram para construir a sua vida, criar a sua família, constituir um lar. Então ele precisa ser bem gerido. E aí eu vou até além, não só o papel do conselho consultivo, fiscal, mas aos condôminos. Eles têm que despertar e se fazer presente e acompanhar as prestações de conta, acompanhar principalmente... Tem total direito, né? Total. Direito e eu vou até além, dever. Porque ele também vai arcar com todos os danos que sejam advindos do não cuidado com aquele patrimônio, inclusive na questão de manutenção. Nós estamos passando pelo envelhecimento dos nossos prédios e as consequências estão chegando. Pode falar? Parece que você assistiu minha aula de ontem, viu? Porque eu falo exatamente essas coisas que você está falando. Falando mais sobre manutenção, se não falha a memória, foi em Fortaleza que um condomínio caiu por falta de manutenção. Exato. A gente teve casos aqui também em São Paulo, acho que Guarulhos, ABC, já faz mais tempo, o de Fortaleza foi mais recente. E a gente está num momento de envelhecimento muito grande dos prédios. E eu faço sendo um pouco mais trágico do que você falou, eu faço uma projeção de que daqui a pouco nós teremos prédios que vão ser abandonados, aqueles prédios. Porque eles não têm manutenção nenhuma, já estão com 50 anos. Quando tiver 60, 65 anos, ele vai ter risco de queda. Né? Então, o patrimônio que hoje é de uma pessoa, sei lá, que ele tem um patrimônio de 500 mil reais, vamos dizer, num condomínio, daqui a pouco ele vai valer 50 mil, uma construtora vai comprar para remodelar porque não vai ter dinheiro para fazer algo diferente.
Se isso vai acontecer um dia, eu não sei, mas com as pontes aqui em São Paulo aconteceu, né? A gente teve uma ponte aqui principal em São Paulo que ela caiu um pedaço, ficou 9 meses para ser corrigido. Então, a questão principalmente de manutenção da edificação, principalmente edificações mais velhas, elas passam muito pelo síndico, né, pela postura do síndico de alertar, mas pelo condômino que vota não. Exato. Que tenta fazer aquela economia de centavos, às vezes, porque se você pega um condomínio muito populoso, a divisão, o prorata, ele é quase ínfimo, e vai chegar a um ponto onde vai ser irrecuperável, onde realmente não tem mais manutenção ou pequenas obras que vão resolver. A solução, infelizmente, vai ser destruir e construir um novo. Eu tenho algumas perguntas para vocês para o segundo bloco, vou deixar aqui no ar. A questão primeira é quando a gente tem que fazer alguma coisa e os nossos condôminos não aprovam, como uma manutenção, por exemplo, ou uma adequação da parte do Corpo de Bombeiros. Quero falar um pouco da ética, né, dos profissionais. A gente tem alguns desvios de ética da parte do síndico ou de prestador de serviço, queria falar um pouquinho sobre isso. E aí falar um pouquinho sobre a relação com a equipe, né? Como manter uma relação harmônica e produtiva com a equipe que está dentro do condomínio. Isso fica para o segundo bloco, vocês já respondem. E vocês, sexta-feira, terão essas respostas e muito mais. Até lá!